Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós iremos resolver as atividades da segunda semana do PET volume 4 do nono ano de matemática. E a primeira questão já se encontra na sua tela e ela está dizendo assim: um estacionamento para carros oferece duas opções de preços para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. Estacionamento para carros, opção A, R$ 4,00 fixos mais R$ 2,00 por hora. Opção B, R$ 4,00 por hora. Aproveite. Letra A. Bom, primeiramente, a gente vai precisar aqui de um conhecimento a respeito de função. Se você não tem um conhecimento prévio a respeito de função do primeiro grau, clica no card que vai aparecer aqui em cima que eu explico detalhadamente função do primeiro grau, depois você volta nessa atividade, ok? Letra A. Na opção A, a lei de formação da função f que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado neste estabelecimento é definida por f de x é igual a... Bom, sendo x o tempo em horas, e nós sabemos que para cada hora que passar ele vai pagar R$ 2,00, a gente vai ter 2 vezes o número de horas, então é 2x, mais o valor fixo de 4, 2x mais 4. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo A igual a. Lembrando que A é o termo que acompanha x, quem acompanha x é 2. E B igual a. B é o termo independente, quem não acompanha x é o 4. B igual a 4. Nesse caso, a função f é estritamente, lembra, se o A é positivo, ela é crescente, se o A é negativo, ela é decrescente. Como A é positivo, essa função f é estritamente crescente, pois A é maior que zero. O símbolo do maior que é esse aí, ok? E seu domínio, o domínio de toda função polinomial do primeiro grau, né, uma função afim, é o conjunto dos números reais, representado pela letra R, B. Na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor g de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que o seu carro ficará estacionado neste estabelecimento, é definido por g de x igual a... Bom, aqui nós temos a opção B como g de x, né? Ele paga R$ 4,00 por hora. Então, é 4 vezes o número de horas, e o número de horas é x, g de x é igual a 4x. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo A igual a... Lembra que A é o termo que acompanha x, quem acompanha x é 4, A igual a 4. B é o termo que não acompanha x, como não tem ninguém, além do 4x, o B é zero, ok? Nesse caso, a função é estritamente, quando A é positivo, a função é crescente, quando A é negativo, ela é decrescente. Nesse caso, A vale 4, então a função é crescente, pois A é maior que zero. Olha o símbolo do maior que aí, ó. E seu domínio é o conjunto, bom, o conjunto domínio é o conjunto dos números reais, representados pela letra R. Além disso, a lei de formação da função g é de uma função, bom, sempre quando o b é zero, o nome que a função recebe é função linear, ok? Pois b igual a zero, como nós acabamos de falar. C. Complete a tabela a seguir, determinando os valores de y igual a f de x, no caso da opção A, os valores de y igual a g de x no caso da opção B, e os respectivos pontos de coordenadas x, f de x e x, g de x dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos coordenados x e f de x e g, x e g de x, encontrados, e construa os gráficos das funções f e g. Bom, primeiramente nós devemos passar para essa tabela, né, a lei de formação das funções. A lei da função da opção A é 2x mais 4, que nós descobrimos no item A, e a lei de formação da função da opção B é 4x, que nós descobrimos no item B. Posteriormente, nós vamos substituir no x da lei de formação da opção A o valor que ele nos dá. No caso, o primeiro é 0. Substituindo o x por 0, nós ficamos com 2 vezes 0 mais 4. 4. O par ordenado é x igual a 0, y ou f de x igual a 4. No segundo caso, substituímos o x por meio. 2 vezes meio é 1. 1 mais 4, 5. Par ordenado, meio e 5.
No próximo caso, substituímos o x por 1. 2 vezes 1 é 2, mais 4, 6. Para ordenado, x igual a 1, y igual a 6. Próximo caso, substituímos o x por 2. 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Para ordenado, x igual a 2, y igual a 8. Próximo caso, substituímos o x por 3. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 4, 10. Para ordenado, x igual a 3, y igual a 10. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que com a lei de formação da opção B, que é 4x. Onde tem x, primeiramente nós vamos substituir o x por 0. Vamos ficar com 4 vezes 0 é 0. Para ordenado, x0, y0. Agora nós substituímos o x por meio. 4 vezes meio é 2. Para ordenado, x meio, y2. Substituímos agora o x por 1, ficamos com 4 vezes 1, que é 4, para ordenado 1 e 4. Substituímos agora o x por 2, 4 vezes 2 é 8, para ordenado x igual a 2, y igual a 8. Finalmente, substituímos o x por 3, 4 vezes 3 é 12, para ordenado x igual a 3, y ou g de x, né, igual a 12. Bom, agora de posse desses dados, nós devemos construir os gráficos da opção A e da opção B. Primeiramente, vamos começar construindo o gráfico da opção A. Para isso, nós devemos plotar os pontos no gráfico, né? O primeiro ponto é x igual a 0, y igual a 4. No x igual a 0, eu traço uma perpendicular. No 4, eu marco um ponto. Agora, próximo ponto, x meio e y5. No x igual a meio, eu traço uma perpendicular. No y igual a 5, eu traço outra perpendicular. Onde elas encontrarem, eu marco um ponto. Próximo ponto, 1 e 6. No x igual a 1, eu traço uma perpendicular. No y igual a 6, eu traço outra perpendicular. Onde as duas encontrarem, eu marco um ponto. Próximo ponto, x2, y8. No x igual a 2, eu traço uma perpendicular. No y igual a 8, eu traço outra perpendicular. Onde elas encontrarem, eu marco um ponto. Último ponto, 3 e 10. X igual a 3, y igual a 10. No x igual a 3, eu traço uma perpendicular. No y igual a 10, eu traço outra perpendicular. Onde elas encontrarem, eu marco um ponto. Depois de marcar todos os pontos, eu vou ligar os pontos desse gráfico por uma reta. Pronto, esse é o gráfico da opção A. Agora, eu vou marcar no mesmo gráfico os pontos da opção B. Primeiramente, o primeiro ponto é x igual a 0, y igual a 0 é a origem. Aqui na origem, no 0, eu marco um ponto. Segundo ponto, quando x é meio, o y é 2. Então, no x meio eu traço uma perpendicular, no y2 eu traço outra perpendicular, onde elas encontrarem eu marco um ponto. O próximo, x igual a 1, y igual a 4. No x igual a 1 eu traço uma perpendicular, no y igual a 4 eu traço outra perpendicular, onde as duas encontrarem eu marco um ponto. Próximo ponto, x2, y8. No x igual a 2 eu traço uma perpendicular ao eixo x. No y igual a 8, eu traço uma perpendicular ao eixo y, onde as duas encontrarem, eu marco um ponto. Repara que esse é o ponto de interseção das duas opções, tá? Bom, último ponto, x igual a 3, y igual a 12. No x igual a 3, eu traço uma reta perpendicular ao eixo x. No y igual a 12, eu traço uma reta perpendicular ao eixo y, onde as duas se encontrarem, eu marco um ponto. Após ter todos os pontos marcados, eu ligo esses pontos por uma reta. Pronto, esse é o gráfico da opção B. Agora nós podemos responder as questões. D. Analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Se um cliente for utilizar este estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? A opção A, né, é a opção em roxo, a opção B é a opção em azul. Antes de 2 horas, o gráfico da opção B está abaixo do gráfico da opção A. Então, a opção B é mais vantajosa. Se um cliente for utilizar este estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Bom, repara que depois da interseção que se dá em 2 horas, tá ok? O gráfico azul, que é a opção B, fica acima do gráfico roxo, que é a opção A. Então, a partir de 2 horas, paga-se menos se você optar pela opção A. Próxima.
Se um cliente for utilizar este estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Repara que se ele utilizar o estacionamento exatamente 2 horas, tanto no gráfico azul quanto no gráfico roxo, ele vai pagar R$ 8, tá? Então não existe opção mais vantajosa nesse caso, tá? Não existe opção mais vantajosa, já que o preço será o mesmo. Com isso, nós terminamos a resolução da segunda semana do PET volume 4 do 9º ano de Matemática do Ensino Fundamental Regular Diurno. Aqui do lado vai aparecer a playlist do 9º ano e logo debaixo da playlist do 9º ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico detalhadamente função polinomial do primeiro grau. Aqui em cima vai aparecer minha foto, clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.